Olá, estudante, tudo bem? Meu nome é Fernando Figueiredo, eu sou professor de História e hoje nós começamos a primeira aula de 2021 do Plano de Ensino Tutorado. Essa aula é do 5º ano e nós vamos falar sobre deslocamentos e fluxos migratórios. Na aula de hoje, nós vamos ver a identificação dos motivos que levam as pessoas a migrarem, reconhecer como essas migrações acontecem e identificar os tipos de deslocamentos. Quem vai me acompanhar nessa aula é a intérprete de Libras, Mariana. Vamos lá, então? Olha, para a gente começar esse assunto, nós vamos pensar o que é conceito de migrar. O conceito de migrar é sair de um local para o outro. Então, eu saio de um local A e vou para um local B. Saio da minha cidade, de onde eu moro e vou viver em outro local. Tá? Esse elemento, essa função que nós estamos fazendo é a função da migração. Aí o que acontece? Quando eu saio do meu local de origem, no momento que eu estou saindo do meu local de origem, estou indo para outro local, eu estou emigrando. Quando eu chego no local de destino, eu estou fazendo, então, a imigração. Então, existe uma diferença entre imigrar e emigrar. O imigrante, a imigração, é a entrada em um país estrangeiro. Saí do Brasil e entrei na Argentina, eu sou um imigrante na Argentina. Saí do Brasil e entrei no México, eu sou um imigrante no México. E quando eu saio do Brasil para ir para a Argentina, eu estou fazendo o processo de emigração, que é a saída de um país para viver em outro. Então, quando eu deixo o meu país de origem e vou para viver em outro país, eu estou fazendo a emigração. Então, para o meu país, eu sou um emigrante. E para o país que eu estou vivendo atualmente, que é um outro país que não é o meu de origem, eu sou um imigrante. Então, essa é a diferença entre imigração e emigração. Bom, aí, na história do nosso país, nós temos vários momentos de migrações. Tá? Até antes de 1500, pelo nosso calendário, viviam no território que hoje compõe o Brasil os chamados povos indígenas, os povos originários. Esses povos indígenas, essas nações indígenas, elas faziam migrações dentro do território delas? Sim. Tá? Em 1500, a gente tem uma imigração para cá de portugueses. Então, é um povo diferente, é uma outra cultura, uma outra etnia que vem para este território e passa a ocupar este território. Então, os portugueses aí, a primeira onda imigratória para o que hoje é o Brasil. Décadas depois, os portugueses começam a explorar a mão de obra africana. Então, inicia-se o processo de escravização da mão de obra africana dos africanos. Então, os africanos são forçados a emigrarem para o Brasil. Nessa migração forçada dos africanos para o Brasil, você vai ter um novo processo migratório para cá. Então, é a segunda onda migratória, que vai durar aí até o século XIX, quando a escravidão, o tráfico de escravos, ele foi proibido no país. Proibido o tráfico de escravos, que eram usados para mão de obra das atividades econômicas aqui no Brasil, você vai começar a ter a substituição dos escravos de origem africana por imigrantes de outras regiões do planeta. Então, a gente vai ter, a partir da segunda metade do século XIX, a entrada de italianos, alemães, poloneses, ucranianos, chineses, japoneses, sírios, turcos, libaneses. Então, a partir da segunda metade do século XIX até a primeira metade do século XX, a gente tem uma terceira grande onda migratória para o Brasil de imigrantes que saem dos seus países de origem e vêm viver aqui. Então, eles são imigrantes. E, contando essa história, a gente tem o Museu da Imigração do Estado de São Paulo, que vai falar sobre principalmente sobre essa terceira onda migratória, dos italianos e alemães, principalmente, que foram substituindo a mão de obra escrava no estado de São Paulo. Bom, ao longo da história, muitos grupos migraram por motivos sociais,
econômicos, políticos, culturais, naturais ou individuais. Então, a gente tem uma série de fatores aqui que fazem as pessoas migrarem. O que é um motivo político, por exemplo? É a perseguição política, né? Então, a pessoa ela tem um pensamento diferente de quem está governando e ela passa a ser perseguida por essas ideias. Então, ela sai do país de origem e vai, né, morar em outro país. Então, ela tem um processo de fuga. E quando ela chega no país de destino, ela pede o asilo político. Ela vai, né, dizer, olha, a minha vida está ameaçada no país onde eu vivo, então eu preciso ficar asilado aqui, né? Eu preciso da proteção desse país que, né, eu estou agora. Então isso é uma migração do tipo político. Nós temos também migrações do tipo econômico. Onde eu vivo, a situação está muito difícil, não consigo emprego, os empregos são ruins, os salários são baixos, então eu vou, né, migrar para uma outra região ou vou migrar para um outro país em busca de melhores condições de trabalho. E aí, né, receber mais, ter uma vida mais confortável. Eu posso ter migrações dos tipos naturais, ou seja, onde eu moro, né, onde eu morava, onde eu moro, né, nesse exato momento, houve uma erupção vulcânica, né, e o vulcão vai lá e passa por cima da onde eu morava e eu não tenho mais como morar naquele local. Ou, como aconteceu aqui no estado de Minas Gerais, né, o rompimento de barragens. E aí, né, esse acidente ambiental faz com que as pessoas tenham que ser mudadas de local. Nós temos também terremotos. Então, esses são exemplos aí de migrações naturais. Migrações individuais, quando o indivíduo decide, por algum motivo, sair do seu local de origem e morar em outro local. Tá? Por exemplo, conheci alguém que é de outro país, vou me casar. Então, ao casar, né, vou morar no país de origem da pessoa com quem eu vou estar a partir de agora. Então, a gente tem vários motivos de por que as pessoas migram. Bom, aqui a gente vai então para os tipos de migrações. Nós temos vários tipos de migrações, tá? A primeira nós vamos falar é a migração externa e migração interna. Então, quando as pessoas se deslocam entre países, de um país para o outro, é uma migração externa ou internacional. E a migração interna ocorre dentro do território do mesmo país, ou seja, as pessoas mudam de cidade ou de estado. Então, né, quando a gente estava lá naquele exemplo, né, saí do Brasil, fui morar na Argentina, é uma migração externa, porque eu mudei de país. Agora, se eu, né, dentro de Minas Gerais, moro, por exemplo, em Uberlândia e vou passar a viver em Governador Valadares, é uma migração interna. Ou mudança de estado. Moro em Uberlândia, Minas Gerais, e vou passar a viver em Salvador da Bahia, é uma migração interna também entre estados. Bom, o segundo tipo é a da migração temporária e migração permanente. O que é uma migração temporária? O próprio nome já está dizendo. Ela é temporária porque eu tenho um tempo de regresso. Eu vou migrar para um outro local, mas também vou, depois de um tempo, voltar para o meu local de origem. Então, é uma migração temporária. Ela não é permanente, né? Eu não vou para não voltar. Eu vou para voltar. Então, na migração temporária, também chamada de sazonal, é aquela em que o indivíduo se desloca por um curto espaço de tempo. Ok? Pode ser por diversos motivos. Eu vou trabalhar durante 3 meses num local, eu vou estudar, né, vou fazer um curso em outra cidade, eu vou de férias, vou passar um mês de férias, né, numa outra cidade. Então, é uma migração temporária. Já a migração permanente é quando a decisão de migrar ocorre por motivos econômicos, sociais ou ambientais e a pessoa permanece no local. Então, é aquele, né, vou mudar para São Paulo em busca de um melhor emprego. Então, isso é uma migração permanente. Vou mudar, né, para a cidade de Belo Horizonte porque no Rio de Janeiro, onde eu moro, tem muita chuva e aí alaga, então a gente sempre está perdendo as coisas, né? A gente sempre está tendo essa dificuldade porque chove muito e alaga onde a gente mora. Então, Belo Horizonte não tem tanto esses problemas, então a gente vai para lá, certo? Então, aí
é uma decisão de cunho, né, ambiental, por exemplo, que faz com que a pessoa migre, com família ou não. Bom, a terceira, migração sazonal e transumância. Tá? A migração sazonal e a transumância estão relacionadas, uma vez que na transumância as pessoas se movem do local de origem de maneira temporária. No entanto, esse movimento ocorre, por exemplo, de maneira anual. Então, ou seja, é sazonal porque de tempo em tempo, e é no mesmo tempo, aquela migração ela ocorre, certo? Então, vamos, por exemplo, citar aqui os trabalhadores, né, da cana-de-açúcar. Né, eles moram no local, se identificam com aquele local, e aí durante os meses do ano da colheita da cana-de-açúcar, eles vão para as fazendas de plantação de cana-de-açúcar e, né, vão fazer a colheita da cana, né, faz todo o processo, né, de colheita e transporte da cana-de-açúcar. Acabou, voltam para o local de origem. Inclusive, enquanto eles estão trabalhando, né, nas fazendas de cana-de-açúcar, o local de referência deles como de moradia é a cidade de origem, não é onde eles estão naquele momento. Então, isso aí, né, caracteriza a sazonalidade, né, e caracteriza esse tipo de migração. Podemos citar esses, né, trabalhadores que se deslocam, retornam aos seus locais de origem, por fim voltam a emigrar no ano seguinte. Então, a migração sazonal, né, ela se caracteriza com a transumância justamente por causa disso, né, porque a transumância é justamente esse ato de ir para um local e voltar para esse local de tempos em tempos. E também usamos esse termo transumância, né, para indicar a migração dos animais. Então, aqueles animais, né, que saem de um determinado local para ir para outro local reproduzir, né, fazer a reprodução, e aí acabou a reprodução, eles voltam para o seu local de origem. E a gente tem vários exemplos, a gente tem baleias, né, que saem da Antártida e vêm, né, reproduzir nas águas, né, do Oceano Atlântico, na costa brasileira. A gente tem as borboletas monarcas, né, na América do Norte, que também fazem, né, todo ano esse processo de transumância. O outro tipo é a migração espontânea e a migração forçada. A migração espontânea, ela ocorre de maneira planejada e pode ser por busca de melhores condições econômicas, sociais ou ambientais. Eu vivo na cidade, acho o ar muito poluído, não quero mais viver numa grande cidade, tem muito trânsito, muito engarrafamento, muita violência, então eu vou me mudar para o campo, eu vou mudar, né, para um sítio, quero viver ali no sítio, ou vou procurar uma cidade menor, né, com menos habitantes, aonde a qualidade do ambiental é melhor, onde, né, a violência é menor. Então, eu vou planejar toda essa mudança, né, quais serão, onde eu vou morar, meu novo emprego, né, se a minha família quer, né, fazer essa mudança também. Então, isso é uma migração espontânea, porque parte do indivíduo e ela é planejada. Já a migração forçada, as pessoas são obrigadas a se deslocarem do local de origem, como, por exemplo, quando ocorrem desastres naturais ou mesmo guerras. Então, por exemplo, né, rompimento de barragens, como ocorreu 2 vezes aqui em Minas Gerais nos últimos anos. As pessoas foram forçadas a trocarem de local, a viverem em novos locais. Então, isso é uma migração forçada. A guerra na Síria, desde 2014, a gente tem uma guerra civil na Síria, que é um país do Oriente Médio, e, né, muitos sírios estão sendo forçados a migrarem, a emigrarem, né, vão buscar outros países para viver, porque o país de origem deles está em guerra até os dias de hoje. Então, isso aí difere, né, o que é espontâneo e o que é forçoso no ato migratório. Bom, temos também o êxodo rural e o êxodo urbano. O êxodo rural é mais comum, ocorre quando populações campesinas, camponesas, se deslocam para regiões urbanas em busca de melhores condições de vida, trabalho, moradia, etc. E o inverso, quando a população sai da cidade e vai morar no campo, é o êxodo urbano, certo? Então, esse tipo de migração do êxodo, ela é mais comum da parte rural para a parte urbana, tá? E o inverso do urbano para o rural ocorre, mas em menor quantidade. Bom, temos também, né, a diáspora, que é um outro tipo migratório. Esse
tipo migratório, né, é um termo que faz referência às migrações de populações inteiras pelo globo. Então, é um povo que está saindo de um local para o outro. O termo diáspora tem origem hebraico, que significa dispersão, expulsão ou exílio. Então, a diáspora judaica, a diáspora hebraica, ela é muito conhecida na história, né? Os hebreus, né, judeus sofreram nesse processo migratório, primeiro para o Egito, depois para a Babilônia, depois foram expulsos pelo Império Romano das suas terras, e no século XX eles iniciam um processo de retorno às terras de origem, e aí, né, com a perseguição nazista na Europa, a gente tem um fluxo de retorno dessa população para a sua região de origem e a formação do Estado de Israel. Nós temos, além da diáspora judaica, a diáspora grega e a diáspora africana. A diáspora africana é aquela, né, que inclusive traz milhões, né, de africanos escravizados para a América. Né, mais ou menos aí se diz em torno de 9 milhões e meio, né, de escravizados para a América ao longo do processo dessa diáspora africana, para atender, né, às necessidades econômicas dos exploradores europeus aqui na América. E por último, né, a gente tem o nomandismo, que é um tipo de migração praticada por povos nômades. É comum, né, em povos caçadores e coletores na África e na América. A gente tem populações indígenas no Brasil que são caçadoras-coletoras, então elas necessitam, né, de um território onde elas possam, né, se locomover, porque elas não possuem essa característica cultural de residir fixamente num local. Então, isso é o nomandismo, né? Essas populações, elas circulam em determinados territórios, ok? E também temos o que nós chamamos de nômade digital, que é muito comum nos dias de hoje a pessoa viver num país ou viver num local e trabalha em outro local porque ela usa a internet, né? Ela usa a rede de computadores para trabalhar. Então, ela está na casa dela, usando o computador para, né, fazer o seu trabalho para uma empresa que está sediada em outra parte do mundo ou em outra cidade do mesmo país. Então, essa pessoa ela tem que ter, né, o seu horário marcado pelo tempo da empresa. Eu posso estar aqui em Belo Horizonte, mas trabalho para uma empresa que está sediada em Istambul, na Turquia. E Istambul, na Turquia, tem 6 horas à frente de nós. Então, eu tenho que pensar que eu, né, tenho que acordar um horário que a empresa comece a funcionar lá. Então, eu não preciso mudar de cidade, eu não preciso mudar de país. Eu posso continuar no meu porque eu utilizo, né, a tecnologia de transmissão de dados da internet, né, os computadores, para poder trabalhar. Então, isso a gente chama de nômade digital, tá? Porque fica num lugar, mas trabalha em outro por forma digital. Tá? Aqui a gente tem os principais fluxos migratórios do final do século XX, início do século XXI. Então, as principais regiões de destinos de imigrantes são aquelas regiões que vão, né, sair e receber, né, pessoas. Então, a Austrália, por exemplo, é um local, né, que recebe muitos chineses, muitos indonésios, tailandeses. A Europa recebe muita gente da Índia, né, muita gente da região da Turquia, muita gente da África, né? O Brasil manda muita gente para os Estados Unidos, assim como também, né, países como Bolívia, Peru, Colômbia, o México, tá? E aí o mapa vai indicando, né, que também, né, em amarelo, saída de imigrantes, ou seja, né, locais que estão expulsando pessoas, né, que estão levando pessoas, e, né, os verdes também de recepção. O Brasil é um local de recepção porque recebe venezuelanos, haitianos, africanos, tá bom? E não é de hoje, né, que os fluxos migratórios acontecem. A própria dispersão do ser humano pelo planeta é um fluxo migratório. A espécie humana, ela surgiu, né, na África e, a partir desse continente, ela foi se dispersando para os outros continentes, seja por rota terrestre, seja pelo mar, até chegar, por último, à América, tá, que foi o último local de fixação do ser humano. E temos também,
né, os deslocamentos. Os deslocamentos, eles são fluviais, quando utiliza rios, eles são marítimos, quando utiliza mares, eles são terrestres, quando utilizam ferrovias e rodovias, e são aéreos, quando utilizam os aviões. Esses deslocamentos, eles só podem ser tanto para pessoas, como para o comércio, para mercadorias. Então, para os fluxos migratórios, a gente tem as rotas de fluxos, tá, de pessoas e mercadorias. E aí, a gente finaliza a aula de hoje e até a próxima. Bons estudos!